Epicteto é um dos nomes mais lembrados quando se fala em estoicismo. Sua história atravessa séculos, carregada de contrastes e contradições. Nascido escravo, viveu parte da vida em condições que, para muitos, seriam impossíveis de suportar. No entanto, desse lugar de dor e limitação, surgiu uma das vozes mais poderosas da filosofia. Para uns, ele foi um verdadeiro sábio, capaz de iluminar mentes e abrir caminhos para a liberdade interior. Para outros, há quem o veja como alguém que, através de suas palavras, poderia também manipular consciências, transformando a resignação diante da opressão em uma suposta virtude. Neste roteiro, vamos mergulhar em sua vida e obra, trazendo à tona polêmicas, histórias ocultas e reflexões que ainda hoje dividem opiniões. Prepare-se para uma jornada onde a linha entre sabedoria e manipulação se torna tênue, mas profundamente reveladora. A história de Epicteto começa na Frígia, região que fazia parte do Império Romano, provavelmente por volta do ano 55 d.C. Ele nasceu escravo, pertencente a Epafrodito, um liberto do imperador Nero. Sua condição social já mostrava o peso do destino em sua vida. Não teve escolha, não teve liberdade inicial. O que chama atenção é como ele transformou sua condição em matéria-prima para a filosofia. Mesmo na servidão, mergulhou nos ensinamentos estoicos, frequentando aulas e escutando mestres que, de outra forma, jamais teria conhecido. E foi justamente essa contradição que despertou curiosidade e controvérsia. Como um homem sem liberdade externa poderia ser referência máxima da liberdade interior? Não estaria Epicteto, de alguma forma, oferecendo àqueles que sofriam um discurso de conformismo, útil para os poderosos? Essa é a primeira polêmica que surge. O estoicismo, através da voz de Epicteto, poderia servir tanto como libertação espiritual quanto como ferramenta de controle social. Imagine um império onde milhões viviam sob exploração, violência e desigualdade. Um discurso que ensina a suportar o sofrimento com serenidade poderia ser visto como bálsamo ou como armadilha. Não é à toa que até hoje estudiosos discutem: Epicteto era iluminado ou um propagador de ideias que mantinham os fracos submissos? Essa dúvida atravessa o tempo e coloca o filósofo no centro de debates intensos. Em sua vida como escravo, Epicteto sofreu privações severas. Há relatos de que seu dono teria quebrado sua perna em um acesso de violência. O curioso é que Epicteto não reagiu com ódio, mas teria apenas dito: "Eu já havia avisado que você a quebraria." Esse episódio marcou a visão de muitos. Para uns, um exemplo impressionante de domínio de si mesmo. Para outros, a prova de uma filosofia que ensinava a suportar abusos sem confrontar injustiças. A pergunta que ecoa é: coragem ou passividade? Sabedoria ou servidão disfarçada de virtude? Ao conquistar a liberdade, Epicteto fundou sua própria escola na Nicópolis. Ali, reuniu discípulos e consolidou seus ensinamentos, que mais tarde seriam compilados por seu aluno Arriano. Foi através desses registros que o mundo conheceu suas ideias. O Manual de Epicteto se tornou um guia para gerações. Porém, em suas páginas, a dualidade persiste. Ele defendia que a verdadeira liberdade não está fora, mas dentro, naquilo que podemos controlar: nossos pensamentos, atitudes e escolhas. Contudo, ao mesmo tempo, pregava que não devemos nos preocupar com o que escapa ao nosso domínio, incluindo injustiças, perseguições e até a própria escravidão. Isso gerou a acusação de que Epicteto, mesmo sem querer, reforçava a aceitação do sofrimento imposto por sistemas de poder. Seus ensinamentos chegaram até imperadores, soldados, comerciantes e até monges cristãos séculos mais tarde. A força de sua mensagem era inegável. Não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos delas. Uma frase que, em tempos modernos, ainda é repetida como mantra contra ansiedade e medo. Mas será que essa frase, quando lida em seu contexto original, não servia também para justificar que o escravo não se rebelasse, que o oprimido não levantasse sua voz? A filosofia de Epicteto, para muitos, iluminava, mas para outros, era um mecanismo sutil de controle. Outro ponto polêmico está em como ele enxergava a relação entre dor e destino. Para Epicteto, nada acontece por acaso. Tudo faz parte de uma ordem cósmica governada pela razão universal. A dor, a perda, a humilhação e até a escravidão eram, de certa forma, testes para fortalecer a alma. Aqui, surge novamente a dúvida: esse discurso libertador ou é uma forma de anestesiar a revolta natural contra as injustiças humanas? O que, para um filósofo,
era coragem espiritual. Para um revolucionário poderia parecer conformismo absoluto. Quando analisamos Epicteto à luz da história, percebemos que ele nunca buscou cargos, glórias ou riquezas. Viveu de forma simples, quase austera, em sintonia com o ideal estoico de autossuficiência. Esse estilo de vida o coloca como modelo de coerência. Porém, a mesma simplicidade era também usada como argumento por críticos que diziam que ele ensinava o povo a se conformar com a pobreza enquanto os poderosos se enriqueciam. Afinal, de que adiantava ser livre por dentro se por fora as correntes da injustiça continuavam? É preciso lembrar que o Império Romano não era apenas um cenário de filosofia e cultura, mas também de sangue, exploração e guerra. Nesse ambiente, a filosofia estoica ganhava força entre soldados e governantes justamente porque oferecia resistência psicológica. Não importava a tragédia, a perda ou o medo da morte, bastava focar no que estava ao alcance. O problema é que essa mesma lógica, aplicada aos escravos, poderia servir para manter a ordem social intocada. Por isso, alguns críticos chamam Epicteto não de sábio, mas de manipulador, mesmo que involuntário, ao oferecer uma filosofia conveniente para os dominadores. Contudo, seria injusto reduzir sua obra apenas a esse aspecto. Epicteto também ensinava sobre dignidade, coragem e responsabilidade pessoal. Ele afirmava que ninguém pode escravizar a alma de um homem, apenas seu corpo. Essa visão inspirou figuras históricas em lutas por liberdade, mostrando que seus ensinamentos também alimentaram a resistência e a esperança. Nelson Mandela, por exemplo, durante seu tempo na prisão, teria encontrado consolo e força em ideias semelhantes. Assim, vemos a dualidade. O mesmo pensamento que pode parecer manipulação em um contexto, em outro é libertação pura. Essa ambiguidade é o que torna Epicteto tão fascinante. Sua filosofia não é uma receita simples, mas um espelho. Cada geração que o lê enxerga nele o que carrega dentro de si. Para os submissos, pode soar como conformismo. Para os corajosos, como força para suportar o impossível. Para os poderosos, pode ser uma ferramenta de manutenção de ordem. Para os oprimidos, uma faísca de esperança. E é justamente nessa polêmica que reside seu poder. Não há resposta definitiva sobre ele ser iluminado ou manipulador. Epicteto foi mestre em mostrar que a mente humana é mais forte que qualquer grilhão. Porém, não podemos esquecer que sua voz ecoava em um mundo de desigualdades brutais. Ao mesmo tempo em que pregava a liberdade interior, não oferecia caminhos práticos para mudar estruturas sociais opressoras. Essa ausência de ação política fez com que fosse visto como um filósofo que preferia a adaptação ao enfrentamento. Alguns chegam a dizer que, se todos seguissem à risca suas ideias, talvez revoluções jamais tivessem acontecido. Por outro lado, talvez sem suas ideias, muitos nem teriam sobrevivido para lutar. Ao refletir sobre sua vida, entendemos que Epicteto foi tanto escravo quanto mestre, tanto limitado pelo corpo quanto liberto pela mente. Sua obra resiste porque toca em dilemas eternos. O que realmente está em nosso controle? Até onde devemos aceitar o destino e até onde devemos lutar contra ele? A polêmica nunca terá uma resposta final, mas nos convida a pensar profundamente sobre nossas próprias escolhas diante das adversidades. Assim, o título Epicteto, escravo iluminado ou manipulador de mentes, não busca dar uma sentença, mas abrir o debate. Ele foi iluminado porque mostrou que ninguém pode aprisionar a essência do ser humano. Mas também pode ser visto como manipulador porque sua filosofia, ainda que não fosse sua intenção, serviu de conforto para impérios que mantinham milhões sob correntes. O julgamento final não cabe a nós, mas a cada leitor que, diante de suas palavras, decide o que fazer com elas: resistir, aceitar ou transformar.